Bom dia, bom dia, bom dia. Voltamos, continuamos aqui no nosso estudo, no nosso devocional sobre os ensinos do Senhor Jesus e agora entramos no prime do prime dos ensinos do Senhor Jesus, que é Mateus capítulo 5. Nós entramos no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, meus irmãos, daqui um ano de estudo e nós vamos captar muito bem, tentar entender essa mensagem do Senhor Jesus que ele quis passar. O Sermão da Montanha, para que os irmãos já possam entender, Jesus ele vai dar um sermão que ele é atemporal, quer dizer o quê? Que ele funcionou muito bem para o público que estava ouvindo ali naquele momento, para nós que estamos ouvindo agora, para outros que virão e ouvirão. Esse Sermão da Montanha, ele é muito rico na sua mensagem, muito rico na sua ideia, muito rico em tudo aquilo que o Senhor Jesus quis nos passar. E para nós entendermos a mente do pessoal que ouviu o Senhor Jesus na época, diferente de hoje em dia, havia um conceito popular, um pensamento popular da justiça divina. O povo que vivia naquela época, lá naquela terra, eles viviam debaixo de um jugo muito pesado, eles viviam debaixo de um jugo do povo romano. E naquela época havia um conceito popular que era assim: se você está sofrendo é porque a mão de Deus está pesando em você. Se você está sofrendo é porque a justiça de Deus está vindo sobre você. Então esse conceito de ser abençoado por Deus ou estar sofrendo porque está sendo amaldiçoado por Deus era muito forte na época. E isso, todo mundo tinha esse pensamento, era um pensamento popular da época. Porém, o Senhor Jesus ele começa falando daquilo que o povo já entendia. Falava assim: vocês são abençoados ou bem-aventurados. Então, quando Jesus começa o seu discurso falando assim: olha, vocês querem viver a bênção do Senhor, vocês querem viver a bênção de Deus, vocês querem estar no time que está vencendo. Aí Jesus vira e fala para eles: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Naquele momento, meu irmão, a mente de todo mundo bugou. Por quê? Porque a pobreza era lidada como uma maldição, uma pobreza de espírito, que significa o quê? Aqueles que não eram julgados como os intelectuais da época, ou os sabidos da época, ou o povo sacerdote, da família sacerdote. Não, nada disso. Era o povo simples que queria buscar a Deus e muitas das vezes era subjugado naquela sociedade que eles viviam na época. E nesse momento, quando Jesus fala assim que abençoados aqueles que são pobres de espírito, isso dá um choque neles, porque Jesus está falando sobre humildade. E trazendo para os dias de hoje, é isso que o Espírito Santo de Deus quer trazer como uma bem-aventurança, como um ensino do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Nós somos bem-aventurados ou abençoados por Deus quando nós temos humildade, quando nós verdadeiramente compreendemos que Deus é o que sabe de todas as coisas, que Deus que conhece os corações, não é a gente julgando, ou a gente pensando, ou a gente achando que já conhece tudo de Deus, e que Deus a gente coloca no nosso bolso do paletó e fala: olha, eu já sei tudo. Não, é quando nós temos humildade em entender que nós estamos enxergando esse Deus por espelho e queremos conhecer mais. Aí a gente vai entender o texto de Ezequiel, que quando Deus chama ele para entrar para os rios, ali Deus estava mostrando que Deus tinha sempre mais e mais e mais e mais. Imagina você querer colocar um oceano numa taça e falar para todo mundo: olha, eu tenho um oceano nas minhas mãos. Não dá, não existe. Dessa maneira é com o Senhor nosso Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que precisam de Deus, daqueles que reconhecem que precisam mais de Deus, daqueles que reconhecem que tudo que aprenderam de Deus até hoje tem muito mais para aprender, muito mais para meditar, muito mais para crescer. Bem-aventurados são desses, porque é deles o reino dos céus. Oh, glória! Meu irmão, essa palavra é tremenda. Que Deus ilumine nosso entendimento nessa quinta-feira, que a gente possa verdadeiramente ter essa humildade que o Senhor Jesus tanto pregou e nos ensinou. Que Deus abençoe. Amanhã estamos de volta aí com os ensinos. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe.